Olá, professor Saulo. Sou Gustavo. E eu vim aqui apresentar o projeto de processamento de imagens digitais, apresentar a minha implementação que eu fiz. Ah, e vamos lá. Então, basicamente, para esse projeto, a implementação que eu escolhi fazer foi do algoritmo de Floyd-Steinberg, algoritmo de dithering, ou matrização, né? E dithering basicamente é o seguinte, o problema é o seguinte, a gente imagina que a gente tem uma imagem em que cada pixel possui lá 3 bytes para ser representados pelo RGB, né? Por exemplo, se a gente está usando RGB, ah, e a gente tem 3 bytes para representar isso. Então, ou seja, cada item ali do RGB, né? O R, o G e o B, cada um vai de 0 a 255, né? É, Isso nos dá 256 opções para cada cor do RGB ali, né? E, naturalmente, se a gente fizer a conta, né? Tipo, de 256 na 3, né? Ao cubo, a gente vai ver que isso nos dá mais ou menos 16 milhões e pouco de opções, né? Então é muita coisa. E aí, digamos que a gente queira representar essa mesma imagem em um cenário onde a gente tem uma paleta de cores mais limitada. Então, digamos que a gente tenha, sei lá, apenas um bit, né? Tipo, 0 ou 1 para representar cada cor ali da RGB, né? Se a gente tiver, por exemplo, duas opções para cada cor da RGB, a gente vai ter naturalmente 8 opções para cada pixel. Então, vai ter muito menos opções de cores para a gente poder trabalhar e deixar essa imagem bonita, né? E próxima do que era originalmente. Então, a gente vai trabalhar em cima desse conceito e o algoritmo de Floyd-Steinberg ele serve para é uma forma de aplicar uma aproximação meio que visualmente ele parece a imagem fica mais parecida do que era antes mesmo com poucas cores. É bem interessante, então vou mostrar um exemplo, depois eu mostro o código como é que foi implementado e também como é que é o algoritmo. É, então, aqui eu tenho essa imagem, essa aqui é a imagem original que tem, dá pra ver aqui, né, que tipo, tem bastante cores, é bem definido cada cor. E aqui, desse lado, eu tenho uma imagem que ela não foi aplicada com o algoritmo de Floyd-Steinberg. Eu simplesmente utilizei uma aproximação, né, um fator de um bit para cada cor do RGB. E aqui dá pra gente ver que, tipo, beleza, dá pra ver que é a mesma imagem, só que tá bem grosseiro, assim, né? Tipo, tá bem grosseiro a colorização dela. Tipo, é muito brusco, assim, a diferença. E a ideia agora vai ser a gente aplicar o filtro de Floyd-Steinberg para ver se a gente consegue melhorar essa imagem da direita, deixar mais próxima do que era a original, né? Então, isso aqui eu mesmo gerei com o próprio algoritmo que eu estou usando. Eu só meio que botei uma flagzinha para ele não aplicar o algoritmo depois de certo ponto, né? É, então, antes de entrar aqui no código e mais a fundo, só vou tipo, descomentar aqui. É, e vamos rodar de novo. E a gente vai ver que a imagem já mudou. Tá muito melhor, assim, tipo, é bizarro a diferença. Tipo, lógico que ela não ficou perfeita, né? Tipo, tem alguns meio que uns pontilhados, assim, na imagem. Mas isso é normal. Pô, a gente tá trabalhando com apenas 8 cores por pixel, né? E é muito interessante, porque olhando de longe, assim, a imagem, ela, tipo, parece que ela tá mais pontilhada, mas tipo, tu ainda consegue ver as cores muito bem, assim. Só que conforme tu vai aproximando, tu vê que, na verdade, a gente só tem praticamente cores primárias, assim. Não só primárias, literalmente, né? Tem secundárias e tal, mas a gente só tem 8 cores para trabalhar. E se a gente vai vendo que cada pixel, ele tem uma cor muito bruta, assim, né? Vamos dizer assim. Só que conforme a gente vai tirando o zoom, meio que não, as diferenças vão se eliminando, assim, e fica, no geral, muito melhor. E como é que isso acontece, né? Então vamos primeiro aqui só dar uma breve falada sobre o próprio algoritmo em si. O algoritmo de Frank-Steinberg, ele foi criado em 1976 pelo Robert Floyd e pelo Louis Steinberg. E a ideia aqui, como diz aqui na própria página do Wikipedia, que foi onde eu me baseei,
Aqui a gente tem basicamente o que, que a gente quer fazer. Aqui a gente tem uma matriz, mas os nossos pixels, né? A lista de pixels, matriz de pixels, enfim. É, e aqui no asterisco é tipo o pixel que a gente está olhando no momento. A gente vai passar pixel por pixel e aplicar essa regra. Aqui a gente vai aplicar a aproximação. E aqui, no pixel da direita, o da direita embaixo, o embaixo e o embaixo na esquerda, né? Como a gente consegue ver aqui, a gente vai aplicar uma aproximação. A gente vai pegar a diferença do que era o RGB antes. A gente vai fazer aquela aproximação mais grosseira, que nem estava na primeira imagem, né? Por pixel. E aí a gente diminui os dois. E a gente guarda essa diferença vezes essas proporções nos pixels seguintes. Isso é para justamente quando a gente passar por esses próximos pixels, ele não vai ser tão grosseiro assim. Ele vai levar um pouco em contexto o que aconteceu nos pixels passados. Então, às vezes, no pixel que, sei lá, viraria vermelho, porque já está muito vermelho antes, ele leva isso em consideração, ele pega esse resíduo que ficou do pixel passado e ele talvez vai aproximar para uma outra cor. Quem sabe ele vai aproximar então para preto, quem sabe para branco, para não ficar tão grosseiro, porque senão fica tipo um bloco vermelho, por exemplo, quando era para ser na real uma coisa muito mais sutil. Que nem a gente viu lá naquela primeira imagem que eu gerei, tinham vários blocos de cores, né? E aqui já não tem essa coisa de blocos, justamente porque cada pixel levou em consideração os resíduos que foram ficando para trás das aproximações dos pixels passados. É um pouco difícil de explicar assim, dessa forma, mas quem sabe acho que fica mais fácil vendo o próprio código, né? Então, indo agora para o código, né, para implementação, eu utilizei a linguagem de programação OCaml, que é uma linguagem que eu gosto bastante, minha linguagem preferida, e isso me ajudou bastante assim, a implementar, deixou bem fácil. OCaml é uma linguagem funcional, mas que tem alguns aspectos de programação mais imperativa e até orientação a objetos que ajudam a fazer coisas mais práticas, que nem esse exemplo, né? Então aqui eu defini alguns módulos. Eu acho que eu vou direto aqui para onde o algoritmo começa de fato, e a gente consegue ver certinho o que acontece. Então, aqui basicamente eu carrego a imagem. Aqui eu poderia ter parametrizado isso aqui, né? Mas por enquanto eu deixei só uma string. Eu acho que eu vou corrigir isso depois, melhorar. Mas aqui a gente pega uma imagem da nossa pasta aqui. Se a gente conseguiu ler, a gente segue em frente. A gente cria uma cópia dessa imagem para poder trabalhar em cima dela. E daí, para cada pixel dessa imagem, a gente aplica o algoritmo de jittering, né? E aí depois que a gente termina, a gente salva essa imagem. E aqui em cima tem alguns módulos que eu utilizei na biblioteca para isso, que é a OCamlBimage, mas ela é um pouco ruim, para ser sincero, então eu tentei criar umas abstrações para deixar um pouco melhor essa biblioteca de usar. Daí aqui é onde eu tenho a própria lógica mesmo, aqui é onde eu defino a assinatura da minha função, que é o método dither, ele recebe uma imagem, ele recebe um pixel para operar no momento e retorna void, vamos dizer assim. Esse unit no OCaml é void. E aqui a gente começa. Então, aqui a gente pega o pixel, a gente encontra a cor mais próxima da paleta naquele pixel específico que a gente está operando. Isso, no caso, é aquela questão. Imagina, por exemplo, se a gente tem 256 cores, né? Um byte. E a gente quer aproximar para 0 ou 1, como é que a gente faz isso? Bom, basicamente, a gente vê, tá acima de 128? Se sim, então vai aproximar para 255, aproxima para cima. Se tá menos que 128, aproxima para baixo, vai para 0. Daí. E aí eu só criei um fator aqui para a gente poder fazer isso. Então, se a gente quiser, por exemplo, ter 4 cores na paleta, a gente só aproxima para 4, ou coloca 10, ou coloca, enfim, a cor que a gente quiser. O quanto de fator a gente quiser. Aqui a gente está trabalhando com só um, ou seja, só duas cores, né? Para cada item da RGB. Então a gente encontra essa cor mais próxima, então a gente gera esse novo pixel.
a gente seta esse pixel que a gente está no momento para essa cor nova. Só que aí vem a parte do algoritmo de Floyd-Steinberg. A gente calcula o erro, ou seja, a gente calcula essa diferença, que é basicamente a gente pega o pixel anterior, a gente pega o novo pixel e a gente diminui os dois. A gente diminui o antigo pixel do novo. Não, desculpa, a gente diminui o novo pixel do antigo, vê qual que deu a diferença, e aí a gente pega essa diferença, que eu chamei de error, né? Qual que foi o erro dessa aproximação, e aí eu passo ele para frente para calcular aqui nessa função. Aqui eu basicamente eu tenho essa outra função que é push residual quantization error, né? Então, tipo, eu vou pegar esse erro e eu vou puxar, eu vou pegar esse erro meu, eu vou multiplicar com aquela proporção que o algoritmo fala pra gente seguir e eu vou aplicar isso nos pixels seguintes. Então, é exatamente o que eu estou fazendo. Então, aqui, ó, a gente até consegue ver que é bem igualzinho ao que está aqui, né? É, no caso, aqui tá as proporções e aqui tá o, a localização de cada pixel, né? De forma relativa. Aqui também a gente consegue ver o algoritmo escrito numa pseudolinguagem, fica bem parecido aqui, né? E aí eu pego esse erro, eu pego essa razão também que ele me passa, né? Essa razão aqui, aqui. E basicamente, eu calculo a correção e eu seto naquele pixel vizinho, né? Então, aqui eu estou calculando a razão. Então, basicamente, eu só faço o que ele comenta fazer aqui, né? Que é pegar o pixel mais a quantidade, a quantidade de erro que sobrou e vezes a razão, né? E eu aplico isso. E aí depois eu vou varrendo toda a lista de pixels e até que eventualmente essa lista acaba e aí eu salvo essa imagem. E a gente vê esse resultado. E assim, nossa, eu achei muito interessante esse algoritmo. Tipo, dá pra pegar uns efeitos muito legais. Tipo, acho que esse aqui foi um dos que eu mais gostei. É, essa aqui é a imagem que ele gerou. Deixa eu pegar a imagem original aqui. Beleza, essa aqui é a imagem original. Ok. Então, essa aqui é a imagem original, essa aqui é a imagem que ele gerou, eu acho, porque não dá pra ver muita diferença na realidade. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que se eu aproximar aqui a imagem original, essa aqui é a original, ó, as cores estão muito bem definidas, assim, ele não perde qualidade. Porém, se nesse aqui eu aproximar, é muito interessante, porque começa a ver os pixels que ele tem, e aí tu vê que lá no fundo, na verdade, é só um monte de cores muito brutas, assim, mas olhando de longe é igual. Esse aqui, inclusive, foi até interessante, porque quando eu rodei, eu achei, tipo, putz, fiz alguma coisa errada, tipo, ele voltou a imagem original. Só que não é, tipo, o algoritmo é tão bom que ele consegue, mesmo com apenas 8 cores, né, a gente tá trabalhando aqui com apenas 8 cores, ele consegue deixar muito perfeita a imagem, assim. Justamente por essa questão de ter o contexto ao redor. Então é isso. Basicamente esse é o meu projeto. Eu também vou linkar o código do GitHub aqui. E é isso. Valeu, professor, e é isso aí.